Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei N. Graus 8069, é um conjunto de leis específicas para cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam no Brasil. O Estatuto foi sancionado em 1990 durante o governo de Fernando Collor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, prevê proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Igualmente estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Para o Estado brasileiro, criança é uma pessoa de até 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, o ECA pode ser aplicado às pessoas de entre 18 e 21 anos. Com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes começam a adquirir direitos e deveres garantidos por lei e reconhecidos assim. Portanto, tal como os adultos, eles são sujeitos que compõem a sociedade. Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase representa muito no desenvolvimento social, psicológico e físico do indivíduo. Para tanto, a importância do conteúdo do ECA deve ser conhecida pelas crianças e adolescentes, de forma a construir uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, todos reconhecem seus direitos e deveres e podem lutar por eles. O que ocorre no Brasil, uma vez que o país possui um histórico colonialista, é o desconhecimento das leis por parte do grupo social, tornando vulnerável a qualquer tipo de abuso de poder. ECA. Direitos e deveres. Absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Por a absoluta prioridade significa que a criança e o adolescente terá preferência para receber proteção e socorro, assim como a precedência de atendimento nos serviços públicos. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. O dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um grupo de especialistas que trabalham em prol da proteção das crianças e dos adolescentes. Dessa forma é composto de 5 membros, os quais são eleitos pela comunidade. Segundo a ECA, o Conselho Tutelar é responsável por garantir e assegurar o bem-estar desse grupo, por meio da efetivação de seus direitos e deveres, e atender e aconselhar crianças e adolescentes. Segunda, atender e aconselhar os pais e responsáveis na tutela ou guarda de seus filhos. Terceira, informar os direitos e deveres, limites, da criança e adolescente. Quarto, ouvir queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados e ou violados. V. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança. Sexta, garantir e fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente. Sétima, participar de ações que combatam a violência, a discriminação no ambiente escolar, familiar e comunitário. Sanções. O ECA estabelece sanções para os pais ou responsáveis que sejam omissos na criação e educação dos filhos. Também prevê sanções para aquelas crianças e adolescentes que cometem infrações. Está previsto desde medidas socioeducativas até a internação. Esta não deve durar mais de 3 anos e ser realizada em estabelecimento adequado que vise a recuperação pessoal. Origem. O Estatuto da Criança e do Adolescente tinha como objetivo pôr fim ao Código de Menores que havia sido criado durante a ditadura militar no Brasil. O ECA surge da necessidade de acabar com todo o resquício de autoritarismo que ainda restava do regime militar. Deste modo, os deputados debateram a necessidade de um ordenamento jurídico para crianças e adolescentes. O Código de Menores estava dirigido justamente às classes desfavorecidas cujas crianças eram tratadas como potenciais delinquentes. Assim, o Estado repressor justificava a punição desses menores sem se comprometer em melhorar suas condições de vida e do seu entorno social. Desta maneira, a criação do ECA era um desdobramento das garantias à infância e à adolescência previstas na Constituição de 1988.
Conforme o ECA, uma criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 2. Cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público zelar por este grupo com absoluta prioridade, garantindo a eles acesso à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, cultura, profissionalização, dignidade, liberdade, convivência familiar e comunitária, e respeito. Artigo 4. As crianças e os adolescentes não podem ser objeto de qualquer forma de negligência, e caso isso ocorra, o responsável pelo ato será punido conforme a lei determina. Artigo 5. O ECA considera que pessoas nesse estágio da vida estão em pleno desenvolvimento, e para tanto, precisam ter assegurado o cumprimento de direitos e deveres, tanto os individuais quanto os coletivos. Artigo 6. A referida legislação preza pela proteção à vida e à saúde das crianças e adolescentes. Para concretizar essa meta, há políticas públicas que garantem o nascimento e o desenvolvimento sadio destas pessoas, dando a elas condições dignas de existência, e assegurando às mulheres planejamento reprodutivo e atendimento adequado às gestantes. Nesse aspecto, o papel do SUS, Sistema Único de Saúde, é fundamental. Artigos 7, 8, 11 e 12. A lei também prevê como medida de proteção a garantia de que as gestantes ou as mães que queiram entregar seus filhos para adoção sejam encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 13. É garantido também o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, sendo dever de todos esta garantia. Afinal de contas, o Estatuto busca salvaguardar crianças e adolescentes para que não sofram qualquer tipo de tratamento que cause danos, físicos ou psicológicos. O candidato poderá estudar esses aspectos nos artigos 15, 17 e 18. Fica garantido a convivência dos menores com pai ou mãe privado de liberdade, por meio de visitas periódicas. Artigo 19. É dever dos pais sustentar, guardar e educar os filhos menores, e no caso de atender estes deveres os pais são obrigados a cumprir as determinações judiciais. É garantido que pai, mãe ou responsáveis direitos iguais e responsabilidades compartilhadas. Artigo 22. Questões como colocação em família substituta são feitas mediante guarda, tutela ou adoção. Artigo 28. Mas é preciso lembrar, e o ECA ressalta isso, que a guarda, a adoção ou tutela obriga a prestação de assistência necessária, garantindo ao menor o pleno desenvolvimento de sua pessoa, bem como o preparo para o exercício pleno da cidadania. Artigo 29 a 39. Outro aspecto importante abordado no ECA, que se mantém atual, é a proibição de qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos de idade, exceto na condição de aprendiz, que é uma modalidade de trabalho que respeita as demandas escolares dos menores e por meio de legislação garante os direitos básicos a eles. Artigo 60 a 68. Fica incumbido a todos o dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70. E as medidas de proteção devem ser aplicadas, caso os direitos previstos no ECA sejam violados. Artigo 98. Confira a seguir um breve resumo de outras determinações contidas no ECA, que são bastante úteis na resolução de provas de concursos. A proibição de venda, comercialização e até mesmo o acesso a produtos que possam causar danos ao menor, bebidas alcoólicas, armas, revistas de conteúdo inadequado, bilhetes lotéricos e equivalentes ou qualquer produto em que componentes possam causar dependência de qualquer tipo. Artigo 81. Autorização necessária para viajar com menor fora da comarca onde o mesmo reside. Artigo 83. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Artigo 110. E as medidas socioeducativas, advertência, obrigação de reparo ao dano, serviço comunitário, liberdade assistida, trabalho em semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, se fazem necessárias e exigidas no ECA. Artigo 112 a 128. Os pais ou responsáveis também serão advertidos e obrigados a tomar medidas cabíveis. Artigo 129 e 130. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, e é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme definidos na referida lei. Artigo 131 a 140. Os Estados e o DF podem criar varas especializadas e exclusivas para
tratar questões da infância e da juventude, e o Poder Judiciário deverá dotá-las de estrutura e dispor sobre o atendimento da mesma. Artigo 145. Os crimes cometidos contra o menor, os quais estão definidos nesta lei, são de ação pública incondicionada. Artigo 227. Existem, por obrigatoriedade, versões populares do texto integral desta lei, que é necessária para que o acesso a tal seja garantido. Artigo 265.